Bem-vindos ao curso de Nutrição Básica Módulo 1 do SciNutri. Hoje vamos falar um pouco mais sobre hidratação e água. Falamos sobre os macronutrientes, sobre os micronutrientes. Como havia dito numa aula sobre macronutrientes, alguns autores consideram a água como um macronutriente também. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, a água ela é um solvente. Ela fornece um meio para transporte, participa de reações químicas, fornece lubrificação e proteção contra o choque, atua na regulação também da temperatura do corpo humano. Existem diversas funções que a água realiza no corpo. Ela leva o ingrediente exato e transporta todos os produtos metabólicos de suas reações. Quando falamos em água, não podemos pensar somente em um rio em curso pelas artérias, mas na participação dela na estrutura química de compostos que formam as células, na participação da água em tecidos, em órgãos do organismo. Sabemos que muitas reações químicas do nosso corpo ocorrem através da hidrólise, ou seja, é necessário a água para que essas reações químicas de fato aconteçam. E, além de tudo, a água também regula o calor através do suor, como agente refrigerante do corpo. O organismo fornece calor para o sangue através dos capilares, então a pele secreta o suor. O resumo das funções da água, então, é transporte de nutrientes para todo o corpo, purificação do sangue de metabólitos, solvente para minerais, vitaminas, aminoácidos, glicose, outras moléculas pequenas. Ela participa ativamente de muitas reações químicas, atua como lubrificante de articulação, absorve o choque entre muitos órgãos, inclusive os olhos, e ajuda também na manutenção da temperatura corporal. Existem alguns fatores que aumentam a sua necessidade de água. Fatores como, por exemplo, o consumo de álcool, cafeína, que acaba gerando condições de diurese. Diurese é a eliminação da água através da urina. Sabemos que o consumo de álcool, de cafeína, diabetes ou doenças que interferem no balanço hídrico, o exercício físico, ambientes com ar-condicionado, ambientes aquecidos, o verão, um aumento no consumo de fibras também, de proteína, de sal, de açúcar, medicamentos, a gestação e lactação, a diarreia prolongada, o vômito ou febre, cirurgia, perdas de sangue ou queimaduras, indivíduos que são muito jovens ou muito idosos podem precisar de um consumo maior de água, ou seja, suas necessidades hídricas são diferenciadas por essas condições específicas. No nosso corpo existe o balanço hídrico. O balanço hídrico é o equilíbrio que temos entre a ingestão e a excreção de água, que mantém todo o conteúdo de água corporal constante. Então, quando temos um desbalanço nesse equilíbrio hídrico, temos a desidratação, que é a perda de água. Os sintomas progridem rapidamente, desde a sede, fraqueza, exaustão, delírio e, por fim, a morte. Não podemos ficar sem água, não podemos ficar desidratados. E pode ocorrer o desequilíbrio também pela superingestão de água, que é uma condição rara, mas muito perigosa. Então, a alta ingestão de água pode levar a sintomas como dor de cabeça, fraqueza muscular, falta de concentração, perda do apetite. Então você acaba diluindo muitos minerais, pode ter uma hiponatremia, pode até induzir a um coma e levar à morte. O consumo exacerbado de água sem o acompanhamento de alguns eletrólitos, de alguns minerais, também não é nada interessante. Devemos lembrar que estamos falando de água e das funções dela, mas na verdade, quando falamos em equilíbrio hidroeletrolítico, falamos no equilíbrio hidro em relação à quantidade de água que o corpo necessita e eletrolítico da quantidade de minerais que acompanham essa água também, que fazem todas as regulações de conteúdo de água extracelular, intracelular. Ou seja, quando falamos em hidratação, não pensamos apenas em água, pensamos em eletrólitos junto. Pensamos em sódio, pensamos em potássio, pensamos em cloro. Então, todos os minerais que a gente já citou também nas aulas. Então, quando temos um desequilíbrio hidroeletrolítico, podemos dizer que existe uma falha na manutenção da quantidade de tipos de fluidos e minerais em todos os compartimentos do nosso organismo. Então, isso é uma emergência médica. Tudo que falarmos de diurético são compostos, geralmente são medicações, ou alguns componentes de alimentos que causam um aumento da excreção urinária de água. E para terminar nossa aula, a gente vai falar sobre dois conceitos que chamam água dura e água mole. Tá? A água dura é uma água com altas concentrações de cálcio e de magnésio. E a água mole é uma água com altas concentrações de sódio. Tá?
A água mineral em específico é uma água interessante, pois ela já vem com enriquecimento de alguns minerais, então isso corrobora para a sua ingestão de determinados minerais e o equilíbrio hidroeletrolítico também. A água mole com maior concentração de sódio faz mais bolhas com menos sabão. E a água dura deixa um círculo na bacia, uma mistura de cristais na chaleira, um resíduo de cinza também na lavagem. Uma água com maior concentração de sódio parece agravar a hipertensão, doenças cardíacas e também dissolve muito mais facilmente em certos metais como cádmio, chumbo, derivados dos canos, do encanamento. Minerais que podem ser nocivos à saúde. Bom, então nessa aula falamos um pouquinho sobre hidratação, sobre o conceito de equilíbrio hidroeletrolítico e sobre o consumo de água também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.